Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de estudos Palmas Home School. Eu sou a professora Mauriceia, da Escola Henrique Taloni, e venho apresentar para vocês a disciplina de História do terceiro ano. Durante a semana nós teremos uma equipe de professores bem especiais, transmitindo para vocês todos os nossos conteúdos, todos os nossos aprendizados. Os nossos materiais você pode acessar em algumas plataformas. Na televisão, sintonize o canal 5.2. No YouTube, Palmas Home School. E na nossa plataforma educacampalmas.com.br. Educação Palmas sem o cedilha e sem o tio, certo? Vá nas escolas, busque atividade, responda, devolva, esteja sempre em desenvolvimento, não deixe de fazer suas atividades. Hoje, a nossa aula de História do terceiro ano, aula de número 9. A cidade e seus espaços públicos e privados e sua área de conservação ambiental, certo? A gente, durante a semana, durante as aulas que a gente passou, teve várias conversas sobre espaço público, espaço privado, o que podia, o que era um espaço público, o que era um espaço privado, o que podia neles, o que não podia, quem cuida. Tudo isso foi passado nas últimas aulas. E a gente está tornando a falar em continuidade ao nosso assunto, que hoje também a gente vai falar de áreas de conservação ambiental. Sabe que as cidades são formadas por espaços públicos e privados. Ruas e praças são exemplos de espaços públicos. Casas e lojas, sua casa ou a loja, são espaços privados. Quais são eles? Você sabe responder o que é público e o que é privado? Lembra da nossa última aula que a gente explicou bem o que era um espaço público, quem tinha que conservar, quem tinha que preservar? Toda a sua cidade está dividida em espaço público e privado. Observe bem. Espaços públicos são lugares administrados pelo governo, pela prefeitura, pelo governo estadual ou federal, certo? E pertence à população. São exemplos de espaços públicos. Vou te dar uns exemplos aqui, ó. Espaços públicos, praças, veja bem, praças, ruas, certo? São praças, ruas, parques, avenidas, praias, tá? Parques. Vou botar assim que a gente fala. Tem alguns edifícios que são espaços públicos, aí praças, ruas, parques, avenidas, praias. Isso são espaços públicos, quer dizer que é de todo mundo, que você tem acesso a ir e que tem que cuidar porque é de todos, certo? Alguns exemplos de espaço privado. Privado quer dizer pertence a alguém, a uma pessoa, a uma empresa. São exemplos, casas, veja bem, casas. A sua casa é um espaço privado, ela é sua. Eu não posso entrar lá, a não ser que seja convidado, certo? Lojas, cinemas, geralmente espaços públicos ou espaço privado são particulares, são mantidos pelos proprietários. Eles cuidam, fazem a manutenção e a sua preservação. Então, isso quer dizer, você tem que ter autorização para entrar, certo? Cinema e outros, certo? Vários prédios, tem uns que são públicos, outros são privados. O que é público é o governo que cuida, tá? É a prefeitura que cuida, que é governo, certo? O privado é o dono que cuida, é o dono que mantém a conservação dele. Público você pode, você tem acesso. O privado não, a não ser que a pessoa deixe que você entra. Olhe na sua tela essa foto, um exemplo aqui da nossa cidade de espaço público e privado. Observe bem, na primeira foto nós temos
o nosso espaço cultural. Você está vendo lá onde tem o teatro, tem biblioteca, tem cinema, tem várias coisas lá. Esse espaço ali é público, certo? É preservado pelo governo, pela prefeitura, é um espaço municipal, é um espaço que você pode ir, pode usar, só não pode estragar. Na foto ao lado, nós temos a Praia da Graciosa, aqui da nossa cidade. Observe bem. Limpinha, arrumada, quem mantém limpa? A prefeitura, o governo. Ele vai lá, limpa tudo, mantém tudo arrumado, a preservação, a conservação e tudo. Você tem a obrigação de manter isso limpo, não pode jogar lixo nas ruas, porque é público, mas é nosso, é de todos, então todos têm que cuidar. Na foto abaixo, a gente vê a foto de um prédio, tá vendo? Esse é um espaço, um exemplo de espaço privado. Ele é de alguém, ele tem dono. Então, lá você tem acesso, mas porque eles consentem que você entre, que você tem acesso. Na última foto, a gente está vendo os prédios residenciais, são casas, são lojas. Você está vendo ali? Ali o único espaço público que tem ali é a rua. Para você entrar nos prédios, nas casas, nas residências, você tem que ter autorização. E isso compete-se a um espaço privado. Você só entra se o dono permitir que você entre, tudo bem? De volta aqui para mim. Veja bem, quem ajuda a preservar os espaços públicos? A população também é responsável por manter os espaços públicos preservados. Conservar, gente, não pode estragar. Porém, muitas pessoas contribuem para a destruição desses espaços. Muitos monumentos são pinchados, destruídos por pessoas. Estragam a academia ao ar livre, que está na pracinha, estraga o parquinho, que está na pracinha, joga lixo na rua, que termina estragando os rios e lagos, certo? Sabemos que todo ato de destruição e deteriorização do espaço público é crime, tá? E o infrator pode ser preso se ele for pego. Então, dessa maneira, cada cidadão tem o papel de garantir que o espaço público seja preservado, tá? Essa preservação deve fazer parte da sua vida, da sua rotina. Um espaço público precisa ser preservado. Os espaços públicos são de responsabilidade do governo, das prefeituras. Por exemplo, quem cuida das praças, do jardim, arruma os bancos, arruma as quadras, as prefeituras. Mas você não pode quebrar, você não pode estragar. Lembra que na aula passada a gente falou do IPHAN? Lembra desse nome? Que eu falei que era um nome bem complicado. Ó, I é com P, tá? Ó, lembra desse nome? IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico, Artístico e Nacional. É uma autarquia federal que cuida dos espaços públicos, dos espaços privados. Lembra disso na outra aula que a gente passou? Agora a gente vai falar de um tema muito importante também. Olha aqui, ó. Áreas de conservação. Aqui no nosso estado nós temos muitas áreas de conservação, chamadas de, veja bem, UC, Unidades de Conservação, certo? São espaços protegidos pelo Sistema Nacional de Unidade de Conservação e Natureza. Conforme a Lei Federal de 9.985, de 18 de julho de 2000, com o objetivo de promover a conservação do patrimônio natural nosso, a nossa natureza, o nosso meio ambiente, sabe? A diversidade da fauna, da flora e as demais formas de vida. Então, foi criada essas unidades de conservação, essa lei que preserva, que protege. Envolve também a manutenção do patrimônio histórico e cultural das comunidades presentes e dos bens considerados patrimônio imaterial. Lembra que nós trabalhamos isso? Patrimônios naturais, patrimônios materiais e patrimônios imateriais. Lembra disso?
que os naturais eram as nossas praias, as nossas cachoeiras, as nossas unidades de conservação. Materiais eram os nossos museus, eram as nossas ruas, as nossas praças. Lembra disso? Imaterial era a nossa comida, a nossa cultura, as nossas festas, as nossas danças. Trabalhamos isso na outra aula, lembra? Então, tudo isso, essas unidades de conservação engloba até isso. É para proteger. No Brasil, é direito fundamental garantido ao cidadão pela Constituição que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial, tá? De vida. Então, assim, o poder público tem a obrigação de defender, de preservar para nós e para as nossas gerações futuras. Agora, eu vou te mostrar, veja bem aí na sua tela, quais são as unidades, as áreas de conservação do seu estado, do nosso estado Tocantins. Olha bem, espaços de conservação do Tocantins. Essa primeira foto é o Parque Estadual do Lajeado. Isso é uma unidade de conservação, você não pode estragar, você não pode acabar com ele, certo? A segunda foto, essa ao lado, é o Parque Estadual do Cantão. Abaixo, essa cachoeira linda, maravilhosa, Parque Estadual do Jalapão. E temos também uma unidade de conservação chamada Monumento Natural das Árvores Fossilizadas, lá na cidade de Filadélfia. Olha bem aí, ó, são árvores muito antigas, sabe? São fósseis, tipo aqueles ossos dos dinossauros, pois é, são fósseis. Isso aí, veja bem a foto, são unidades de conservação no nosso estado. É um patrimônio, precisa ser preservado. Existe uma lei criada pelo homem, pela humanidade, para proteger a natureza, para proteger esses espaços. Veja bem. Agora aqui comigo. Lembra que nas nossas aulas passadas nós falamos patrimônio público, falamos o que era cada um, tudo direitinho. Patrimônio privado, quem cuida do patrimônio público? O governo, a prefeitura. Quem cuida do patrimônio privado? O dono. Você tem acesso ao patrimônio público? Sim. Você precisa preservar, conservar? Sim. Patrimônio privado, você tem acesso à medida em que o proprietário, o dono, te dá o acesso à entrada. Ele libera para que você possa entrar e usufruir daquele bem. Mesmo assim, não pode estragar. Tem que manter conservado, certo? E áreas de conservação, unidades de conservação, que são essas que eu te mostrei agorinha, das nossas áreas de conservação. Outra coisa que engloba a unidade de conservação, lembra que a gente estudou marcos de memória? São os símbolos de grande valor para a história local. A unidade de conservação é um símbolo de grande valor que entra na sua cultura. Patrimônio natural, patrimônio material, que lembra que eu mostrei? Museus, praças, parquinhos e conservação da cidade, patrimônio material. Patrimônio imaterial, que é as danças, os costumes, a cultura, as comidas, tudo isso são marcos de memória que formam toda a sua cultura, que vem do antepassado até o hoje e de hoje vai para as nossas gerações futuras, ok? Então é isso, não podemos esquecer de que tudo isso forma a nossa cultura. Eu vou te mostrar só mais um lembrete de aula passada que a gente precisa relembrar do marcos da nossa história aqui do Tocantins. Olha esse slide aí, o último. Marcos na história do Tocantins. Lembra do relógio de sol que eu te mostrei, que marca o dia, os meses do ano? E a Rosa dos Ventos, que marca o ponto geodésico do nosso estado? Tem ele lá no Palácio do Governo. Se você for lá, você vai ver que ali é o ponto central do nosso Brasil. Quer dizer, nós estamos bem no centro. É um ponto geodésico, quer dizer,
ele está bem centralizado, é o meio do Brasil. Essa aí te mostra tudo isso aí. Isso aí são marcos na história do Tocantins. Relembrando para você que tudo isso é patrimônio público, que precisa ser preservado, que conta a nossa história, que conta a nossa cultura, certo? Então, é isso que eu tenho para vocês hoje. Estudem, procure pesquisar sobre o seu estado, procure pesquisar sobre tudo que a gente viu aqui, para que você aprenda um pouco mais. Nas próximas aulas a gente ainda vai continuar um pouco mais com isso, certo? Um beijo no coração e até a próxima aula.